Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. De onde vocês estiverem ouvindo a gente, da casa de vocês, da cidade de vocês, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Jornada Setembro Amarelo. Essa jornada foi organizada com muito carinho. Eu sou a Júlia Neves, eu sou aluna do curso de Medicina da UFTM e sou uma das coordenadoras de extensão responsáveis da Liga. E é com muito prazer que eu chamo o professor Guilherme Rocha Pardi para ministrar a próxima palestra de hoje. Essa palestra vai ser sobre saúde mental nos idosos. O professor Pardi, ele é nosso professor em saúde do idoso e nutrologia aqui na UFTM. Ele possui graduação em medicina pela UFTM, fez especialização em clínica médica pela USP Ribeirão Preto e depois fez especialização em geriatria e gerontologia pela USP São Paulo. Depois fez mestrado e doutorado na UFTM. O professor Pardi também possui ambulatório especializado em idosos. Então, essa área é bastante do conhecimento dele. Eu espero que vocês aproveitem a palestra e, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. Prazer poder aqui trazer esse tema para a gente discutir, para fazer a nossa reflexão. Agradecer a Júlia, todos os organizadores do evento aí pelo convite. Me sinto bem honrado em estar no rol dos palestrantes. Né? Um tema bastante interessante que nós vamos falar, que é o tema de saúde mental nos idosos. Né? A gente sabe que a gente está passando por um período, né, que a gente chama de revolução da longevidade. Né? Então, o que seria isso? Seria, na verdade, o envelhecimento da população que nós estamos experimentando recentemente. Então, a população está envelhecendo, e com isso o número de idosos que chega na idade geriátrica, né, na idade do envelhecimento, aumenta, tem aumentado em todo o mundo. Né? Então, o tema idoso é um tema bastante discutido atualmente, em virtude dessa revolução de longevidade, isso tudo graças ao sucesso da medicina, sucesso dos tratamentos, né, e uma diminuição da taxa de fertilidade. A população está diminuindo o número de filhos, então, por isso, o mundo todo, no século passado, a gente teve os países de capitalismo desenvolvido, que entraram no envelhecimento, e esse século a gente está vendo os países de capitalismo em desenvolvimento experimentando o envelhecimento da sua população. E a saúde mental, não diferente, tem aumentado porque a gente tem uma população muito sujeita, nós vamos mostrar aqui os fatores de risco, a população que está muito sujeita aos transtornos mentais. Chega a atingir em torno de 30% da população as doenças mentais, e nos pacientes institucionalizados, e aí já é um problema maior, né? A gente sabe que já é um paciente, se o paciente institucionaliza, né, a gente entende que ele tem um problema, né? Ele tem uma demanda de cuidados para que a família não consegue, né? Não consegue estabelecer esse tipo de cuidado. E muito desse cuidado se deve às doenças e à saúde mental. Então, muitos pacientes têm internado em instituições de longa permanência, em instituições de longa permanência em virtude, né, de uma doença psiquiátrica. Tal. Nessa população, então, a incidência das alterações psiquiátricas, da alteração da saúde mental é muito maior. A gente sabe também que a prevalência das doenças mentais, elas vão aumentar no decorrer da idade, né, em função de muitos fatores aqui que nós vamos mostrar, não só da idade por si só, né, mas outros fatores que levam a isso, né? Então, uma pessoa, quando vai ficando mais velha, maior a chance dela ter uma debilidade física maior, dela ter um número de doenças maior, dela ter uma limitação física maior. Então,
isso tudo contribui para que ela tenha uma doença mental, né? Então, quanto mais a idade, né, por esses fatores e outros, a gente acaba tendo um aumento da prevalência dessas doenças. Bom, e quais são os fatores, né? O idoso, por si só, né, ele apresenta alguns fatores, alguns elementos que vão fazer com que ele tenha mais doença mental, que ele tenha maior comprometimento da saúde mental, né? Bom, e o que seria saúde mental, né? A saúde mental, a gente sabe que ela não envolve também fatores psíquicos, né? Claro que quando a gente está falando em saúde mental, o impacto psíquico aí é muito grande nessa população, mas muito em função de vários fatores de risco, né? Então, a saúde mental, ela acaba que depende de outros fatores que não somente a questão mental, né? Ela envolve a questão física, ela envolve a questão financeira, a questão econômica, ela envolve a questão familiar, a questão social. Então, como todo problema geriátrico, a gente tem uma série de fatores, a gente tem, assim, como a gente costuma dizer, uma condição multifatorial. Então, ela acaba, os outros fatores, não só psicológicos, acabam influenciando sobremaneira a saúde mental do idoso. E um dos fatores, né, como a gente já havia até pontuado, são as doenças crônicas. A gente sabe que com o envelhecimento, a gente costuma ter uma maior prevalência de doenças crônicas. Hipertensão arterial, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, são doenças crônicas que vão acabar levando a limitação física, né? Vão acabar levando a um uso de várias medicações, vão acabar levando a algum desconforto que impede a vida social do paciente. Então, quanto maior o número de doenças crônicas, a gente tem maior a incidência de doenças mentais. Ocorre muito nesses pacientes. Então, o paciente idoso ele é propício, né? Geralmente é o paciente que tem doenças crônicas. Então, isso favorece muito o surgimento de doenças mentais, como depressão, como demências, como transtornos de ansiedade. Quando ela tem doença, ela se vê muito próxima da morte. Então, isso acaba acarretando alterações psíquicas nesses pacientes, né? As limitações físicas e a dependência física também, que essas doenças vão levar, né? Então, a pessoa não consegue mais deambular, porque ela tem uma osteoartrose do joelho, e era uma pessoa que gostava de sair, de praticar atividade ao ar livre, e com essa limitação, ela vai ter mais dificuldade. Uma pessoa, por exemplo, com diabetes, né, é uma pessoa que gostava de comer, gostava de comer doce, de repente ela se vê privada de determinados itens da alimentação. Né? Então, isso vai causar muito impacto na saúde mental dessa pessoa. E a dependência física, né? Eu costumo falar que a dependência física é o maior medo dos idosos, porque no meu consultório, geralmente o que acontece, as pessoas falam, me referem que o maior medo delas é depender das outras pessoas. Né? Então, a dependência que advém da idade, dos problemas da idade, elas têm um potencial muito grande de trazer doenças mentais no paciente. A gente pode também citar como fatores de risco as alterações cognitivas, né? Então as alterações da memória, que não só podem ser patológicas, né, mas também as próprias alterações da memória que advêm da idade. Então, o paciente, se vê sua capacidade mental reduzida, sua capacidade intelectual reduzida, sua capacidade para o trabalho reduzida, então ela acaba
sofrendo um transtorno mental, um desequilíbrio mental, muito em virtude disso. Né? Então ela não pode, ele era o gerente da empresa, da família, e de repente por limitações físicas ele vai perdendo a capacidade de ter essa liderança, né? Então isso é um fator que traz muito muito conflito psicológico para o paciente, podendo levar a alterações mentais. Outra coisa importante que acontece no envelhecimento, né, que é muito comum, são as alterações sensoriais. As alterações sensoriais, a perda da audição, a perda da visão, são fatores que acabam levando a uma limitação muito grande para o paciente no convívio social, né? Então, ele não pode assistir uma televisão, assistir uma novela que ele gostava, porque ele não escuta, ou porque ele não está enxergando, né? Então, ele não pode participar de uma conversa da família, de uma roda de conversa com os amigos, porque ele já não está escutando, ele já não está enxergando, então ele não pode ir na praça encontrar os amigos, né? Então a limitação sensorial que advém da idade, ela traz também um fator muito importante para o desequilíbrio mental do paciente idoso, né? Inclusive existem muitos trabalhos, muitas pesquisas que advêm, que mostram que a pessoa quando ela tem alguma alteração sensorial, alteração auditiva, facilita o desenvolvimento de processos de demência. A fragilidade no sentido de alteração muscular, fraqueza muscular, desnutrição, que advém da idade, isso pode trazer também síndrome do pânico, né? A gente vê muito paciente idoso que sofre queda, e depois dessa queda, ele acaba ficando com medo de andar novamente, né? Ele acaba ficando com síndrome do pânico, é extremamente comum, né? Então ele não quer sair sozinho, na hora que ele sai, ele tem que ficar agarrado no cônjuge, ele tem que ficar agarrado no cuidador, porque ele está muito inseguro para andar. Então, as quedas também, que é muito comum nessa população, em virtude de tudo que nós já comentamos, elas acabam sendo um fator de risco também para desequilíbrios emocionais, para desequilíbrios mentais nos idosos. Outro fator bastante significativo e que também é muito presente nessa população é o isolamento social, que a gente chama, né, em geriatria, de insuficiência familiar, né? Então, aquela pessoa que não tem parentes, né, é sozinha, não tem cuidador e às vezes depende de cuidados para a sobrevida, não tem filho, não tem familiar para conversar, não tem familiar para se reconhecer como família, como parente, né? Então isso também é muito comum no envelhecimento, acaba sendo um fator de risco marcante aí para o desenvolvimento, né, de doenças mentais. Também, como havia dito anteriormente, a questão do isolamento social e da internação de instituição de longa permanência, né? Então, a gente sabe muito que os pacientes institucionalizados geralmente são pacientes que não têm família ou aquela família não tem condição de oferecer aquele cuidado para o paciente, então, levando a um isolamento social. E aí a frequência é muito grande de depressão, de demência, de psicoses, né? De transtornos psicóticos. Então, o isolamento social é um fator que acontece com frequência nos idosos e é um fator que aumenta muito a prevalência de doenças mentais, de equilíbrios mentais. Um outro fator também, né, o idoso, ele é uma população que já não é mais economicamente ativa, ao menos em tese, sim, porque geralmente o idoso é a idade que no envelhecimento é a idade que ele se aposenta. Então, o paciente, quando ele se aposenta, às vezes ele tem uma diminuição do poder aquisitivo, uma redução do poder econômico, ou às vezes o idoso acaba tendo que assumir financeiramente uma família, e isso leva a uma redução do poderio econômico, a redução
da condição financeira desse paciente, levando também a dificuldades, a desorganização mental nesse paciente. Então, é muito importante também a questão, a gente abordar a questão econômica, porque é uma causa muito comum de ansiedade, de distúrbios psicóticos, de transtornos obsessivos, né, além de depressão, é óbvio, que acontece nesses pacientes. Muito bem, falar um pouquinho agora dos principais fatores, né, as principais doenças que podem levar à alteração da saúde mental do idoso. As principais doenças que a gente encontra no dia a dia do nosso consultório, né, que está ligado a uma dificuldade de saúde, uma má saúde mental, né? Então, a mais comum delas realmente a depressão. A depressão é extremamente prevalente no envelhecimento, em virtude de todos os fatores de risco que a gente pontuou. E a depressão, o que chama atenção, que geralmente no idoso, a depressão ela não aparenta como uma diminuição da evolução, né? Ela não aparenta muito com sintomas mentais, como humor deprimido. Geralmente no idoso, a depressão ela pode surgir como sintomas físicos, né? Então, isso é muito comum. O idoso, ele somatiza muito sintomas depressivos. Né? Então, você vê que é uma tontura, que você vê que não está melhorando, às vezes é uma perda de memória, ele vai te requerer uma perda de memória, mas a hora que você vê, ele é uma pessoa funcional, não reflete muito na funcionalidade, é uma dor que não melhora, né? Então, assim, alguns sintomas físicos chamam a atenção para quadros depressivos nos idosos. Não é tão presente no idoso a questão da tristeza, né, do humor deprimido, da diminuição da evolução. Às vezes não, é uma perda de energia, é uma dor que não melhora, é uma tontura, é uma perda de memória. Geralmente são sintomas muito relatados quando o paciente está em quadro de depressão. A depressão, ela é avaliada no consultório através de instrumentos, né? A gente tem a Geriatric Depression Scale, que é uma escala de avaliação da depressão na geriatria, é uma escala validada e traduzida para uso aqui no Brasil, né? E é um instrumento bastante eficaz, ela tem 15 na sua forma short, ela tem uma forma completa, que são 30 perguntas, e tem uma forma short, pequena, curta, que é de 15 perguntas, que é muito fácil de ser aplicado no consultório. Então, a gente acaba usando esse instrumento para tentar rastrear ou identificar depressão no envelhecimento. Outra doença muito comum é a demência, né? Então, demência, às vezes, ela não vai se manifestar em forma de perda de memória. Então, a demência, muitas vezes, ela se manifesta através de sintomas depressivos, através de alterações psiquiátricas, né? Então, ela pode acontecer na forma de, por exemplo, sintomas psicóticos, delírios persecutórios, né? Então, o idoso acha que o cunhado, ou o genro, ou a nora querem roubar, né? Então, existe às vezes, esses delírios que a gente chama, né? Delírios persecutórios que acontecem. Ver mortos, ver pessoas que já morreram, insônia. Então, a demência, é muito comum o paciente com demência apresentar alterações mentais, alucinações, quadros de delírio, né? Então, demência também é uma doença que traz muitas alterações mentais no idoso. Transtornos de ansiedade também são muito comuns, né? O idoso, ele é muito ansioso porque, em virtude de limitações físicas, em virtude de insegurança com medicação, em virtude de insegurança econômica, em virtude de solidão, isso acaba gerando ansiedade, né? Isso acaba gerando
pensamentos ansiosos, sintomas ansiosos no paciente. Então, os transtornos de ansiedade são muito comuns nesse paciente. E as psicoses, né, os transtornos psicóticos, em virtude de questões familiares, né, então a pessoa tem, às vezes, muitos conflitos familiares, conflitos relacionados à herança, conflitos com filhos, acaba que leva não só a depressão, né, a ansiedade, mas também quadros psicóticos, né, quadros de persecutórios, então, esses transtornos psicóticos breves, né, então, transtornos pós-traumáticos, né, aquele paciente que cai, eles podem ter transtorno de ajustamento, né, transtorno pós-traumático. Então, isso é muito comum depois que cai, depois que sofre um assalto, né? Então, essa população, às vezes, é muito visada pela violência. Então, às vezes, quando eles sofrem uma violência, isso traz muitos transtornos de ansiedade, transtornos fóbicos, entre outros. Então, esses são as que a gente vê mais comumente. É claro que aqueles outros transtornos psiquiátricos, como bipolaridade, esquizofrenia, também acontecem no envelhecimento, mas geralmente são doenças que já acometem o paciente desde a sua juventude, né? Então, o paciente esquizofrênico, ele tem chance de ter mais demência, né? O paciente bipolar, ele vai ter a bipolaridade também no envelhecimento, então isso também acontece, mas essas que eu comentei são doenças que acontecem mais no envelhecimento. Bom, e quais são os sinais de alerta, né? É importante a gente mostrar para vocês quais são os principais sinais que nos chamam a atenção para alterações mentais nos idosos, né? Então, os principais que a gente tem, então, é humor deprimido duradouro, né? Então, o que significa isso? Aquele paciente que fica de luto, um luto duradouro, um luto geralmente maior do que 6 meses, né? Então, ficar muito atento a esse paciente, que ele pode desenvolver transtornos mentais. A perda da memória, né? Então, a perda da memória também traz uma preocupação não só com a questão de demência, né? Mas, como eu havia falado, traz também a preocupação com transtornos depressivos, né? Depressão, que a gente até chamava isso de pseudodemência, né? Tal o impacto da perda de memória na depressão, né? Então, pacientes, às vezes, que vinham com quadros muito parecidos com quadros demenciais, e quando você explorava e tratava, você via que parecia mais um quadro de demência, de depressão, e não de demência. Confusões mentais, né? Delírio, alteração do estado mental, desorientação espacial, é um sinal de alerta para um transtorno mental, né? Então, um paciente que se perde na rua, paciente que se perde dentro de casa, sintomas físicos, né? Então, como eu havia falado, o idoso, às vezes, os quadros depressivos, eles se manifestam, eles somatizam muito, então, lembra muitos quadros de dor, quadros de tortura, né? Então, ficar atento aos sintomas físicos, às vezes não melhora, aqueles sintomas físicos que você pede vários exames, então, uma dor de cabeça que você já pediu ressonância, você já pediu tudo quanto é exame neurológico, você encaminhou para o neurologista e você não encontra nada, você vai ver, talvez pode fazer parte de um quadro depressivo. Então, esses são os principais aspectos aí que a gente tem que atentar quando a gente fala de saúde mental do idoso. A saúde mental do idoso, como eu costumo dizer, ela depende de vários fatores, né? Ela é multiprofissional, mas não é só o médico que tem que estar atento, né? Mas todos os profissionais da saúde que cuidam desse idoso devem estar atentos para esses sinais de alerta, né? Às vezes a família tem mais liberdade, tem mais pudor de falar com o médico, mas com o fisioterapeuta eles são mais, o fisioterapeuta está ali dentro de casa, ou o nutricionista está ali dentro de casa, tem mais liberdade para falar.
Então, é uma abordagem multiprofissional e assim, o que a gente tenta fazer é abordar todos esses fatores de risco, né? Tentar abordar todos os fatores de risco e avaliar dentro desses fatores de risco da depressão quais são as fragilidades, né, do idoso, né? Qual é a pior fragilidade dele? É a questão da memória, é a questão da família, é a questão da multicomorbidade. Então, a gente procura tentar identificar essas fragilidades e tentar tratar para que esse Deus não desenvolva no decorrer da sua vida um transtorno mental. Gostaria muito de agradecer a atenção de todos, aqueles que presenciaram, que assistiram a aula. Gostaria de agradecer mais uma vez a comissão organizadora e me colocar à disposição aí para os próximos eventos e para as próximas discussões que forem fazer. Tá bom? Agradeço e até mais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gratidão a todo mundo que ficou e ouviu a nossa palestra sobre saúde mental dos idosos com o professor Pardi. Eu queria agradecer ao professor Guilherme Pardi por ter participado, ter nos proporcionado essa palestra tão boa sobre saúde mental nos idosos. Gratidão a toda a ajuda que você ofereceu para a gente durante a realização da Jornada Setembro Amarelo. E agora, alguns momentos de recadinhos importantes, é que em algum lugar aqui da tela vai estar escrita a palavra-chave dessa palestra, e é importante que vocês anotem ou memorizem ela. Por quê? Ao longo da nossa jornada vão ser 12 palestras, e cada uma dessas palestras possui uma palavra-chave. E é importante que vocês memorizem e anotem essa palavra-chave, porque no dia 17 de setembro, a gente vai estar passando um formulário do Google que vocês têm que responder, porque é ele que vai contabilizar a presença de vocês para vocês ganharem o certificado de participação do evento. E como que vai ser, né? Como que vai funcionar esse formulário? A gente vai estar mandando ele por e-mail para vocês, e eles também vão estar disponíveis nas nossas redes sociais e vão estar disponíveis também na palestra que estiver acontecendo no dia 17, na descrição da palestra, por exemplo. Enfim, a gente vai estar mandando para vocês por e-mail e fica mais fácil, acredito, de vocês estarem acessando por lá. E dentro desse formulário do dia 17, você tem que escrever as 12 palavras-chave das palestras. Ah, mas é importante que eu saiba as 12 palavras? Sim, se você assistiu todas, mas para ganhar o certificado é necessário que você tenha apenas 75% de presenças. Ou seja, das 12 palavras-chave, é necessário que você escreva pelo menos 9 delas, para contabilizar os 75%. Outro recado importante é que aqui na descrição tem um link para vocês mandarem as dúvidas sobre a palestra que acabou de acontecer com o professor Pardi. É importante que vocês saibam que vocês podem mandar essas dúvidas num outro momento também. Pode mandar nas nossas redes sociais, mas fica mais fácil para a gente se você mandar a dúvida para esse link que está aqui na nossa descrição. Então, essas dúvidas vão ser respondidas quando? No dia 18, vai ter uma live com o professor Dr. Tomás, que é o nosso coordenador da Liga, em que ele vai responder as principais dúvidas que a gente conseguiu coletar durante essas palestras. Então, caso você tenha alguma dúvida, a gente vai estar lendo ela, vai estar aglutinando e vai estar mandando para o Tomás, e ele vai estar respondendo nesse dia da live do dia 18. E qualquer outra dúvida que você tiver sobre a realização do evento, sobre algum fator que não necessariamente tem a ver com a palestra, você pode estar mandando também para a gente nas nossas redes sociais. Enfim, eu espero que vocês tenham aproveitado a palestra de hoje do professor Pardi, estejam curtindo a jornada, e gratidão pela presença de todos.